Gerardo Vadel, professor especialista em tecnologia e produção do habitat, é claro quanto ao muito que há para fazer em Portugal e Espanha em matéria de construção sustentável. De uma maneira geral, as pessoas continuam a pensar que o problema ambiental não existe, o que afetará apenas as gerações futuras. E esse pensamento é fatal. A história das comunidades também se escreve através dos erros e alguns pagam-se caro. A noção de sustentabilidade não é recente. Os índios norte-americanos dizem que um bom líder é aquele que considera os efeitos das suas ações até 7 gerações futuras. E este é um pensamento a ter quando vemos em pormenor a maior parte das casas onde vivemos. Tem imensos materiais que prejudicam o ambiente e a saúde de quem lá habita. É uma fatura que começa a ser paga hoje e que recairá inevitavelmente sobre as gerações vindouras. Nós acreditamos que há muito a fazer no âmbito da edificação porque tem muito a ver com o impacto ambiental. Aproximadamente 60% da extração mineira é para edificação. De toda a água que gastamos, 15% é consumida em casa. 15% da energia que consumimos enquanto sociedade também tem a ver com a casa. É igualmente significativa a geração de resíduos, tanto de materiais como domésticos. Cada pessoa produz cerca de 2 kg de resíduos domésticos por dia em casa e cerca de 3 kg de resíduos de construção. A sustentabilidade em termos absolutos é um pouco imprecisa e difícil de definir, mas, basicamente, é conseguir viver com os recursos que o planeta oferece sem hipotecar às gerações futuras a capacidade de usar esses mesmos recursos. A nossa geração pede os recursos emprestados, mas tem a obrigação de ceder ou transferir para as gerações futuras as mesmas capacidades de uso. Ao construir uma casa, há 4 elementos a ter em conta: a energia, a água, os materiais e os resíduos. Para que estes sejam geridos de forma sustentável, é necessário respeitar as seguintes regras: ajustar a procura, aumentar a eficiência, aproveitar as condições locais, reutilizar e reciclar e reduzir o impacto ambiental. Vejamos o exemplo da energia. Os gastos energéticos das construções representam 15% de toda a energia usada no planeta. É como se cada casa construída hoje tivesse 22 lâmpadas de 100 watts acesas 24 horas por dia, 7 dias por semana. Uma casa sustentável tem de ser uma habitação eficiente a nível energético. A equipa do Biosfera procurou o que de mais inovador se faz para aliar eficiência energética à construção civil. O Energy utiliza o princípio de Carnot. É constituído por uma placa solar. A placa é uma placa em alumínio anodizado com 2 metros por 80. Tem um peso de 7 kg. Portanto, e o frigogénio, ao chegar à placa por volta dos 30 graus negativos, absorve a temperatura do sol, do ambiente, da chuva, do vento. É sugado por um compressor, é comprimido, é lançado a alta pressão num condensador, onde se processa a condensação. Quando há a mudança de estado de um gás, há a libertação de 3 vezes mais calor. E é este o princípio que é utilizado para se fazer o aquecimento. Nós conseguimos, em termos de poupança efetiva, entre os 80% e os 90%. Não quantificamos aí aquilo que se poupa em termos de ecológico. A energia obtida a partir do subsolo é a proposta de algumas empresas como alternativa ao consumo excessivo de combustíveis fósseis na climatização dos edifícios. Permite fazer o aquecimento, o arrefecimento e ainda a produção de águas quentes domésticas. Na base desse sistema está normalmente a execução de um furo seco no subsolo, no qual são colocadas tubagens até cerca de 120 a 140 metros de profundidade, que permitem captar e recolher a energia existente na envolvente dessas tubagens, portanto no subsolo. Essa energia muito estável permite obter também índices de rentabilidade, de rendimento muito elevados. E assim podemos climatizar uma casa a custos razoavelmente baixos. Este sistema, segundo Carlos Mota, ressalta os benefícios para o ambiente e pode ser efetuado em qualquer tipo de solo. Uma das vantagens do sistema consiste exatamente na sua execuibilidade em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do nosso país, desde que haja terreno disponível
para que as máquinas possam operar e perfurar. De resto, tanto dá que o possamos fazer na Suécia como no norte da África. Por exemplo, num lado para aquecer, no outro lado para fazer o arrefecimento. Uma das principais vantagens, sem dúvida nenhuma, sob o ponto de vista do ambiente, é reduzirmos os índices de consumo de energia primária e com isso podermos, através da energia renovável, digamos, reduzir custos e reduzir emissões de CO2 para o ambiente. Para construir uma casa sustentável é preciso ter em conta os produtos que são utilizados e, sempre que possível, optar por materiais reciclados. Eu não quero ser alarmista, mas é urgente deixar de usar madeira que não tenha um selo de qualidade ambiental. Ou seja, como tendo sido produzida de forma sustentável e que não cause dano às reservas florestais do planeta. É igualmente urgente parar a desflorestação da Amazónia. Isso significa destruir não só património mundial, mas destruir um ecossistema e um sumidouro de dióxido de carbono. Este gás contamina a atmosfera e faz aumentar a temperatura do planeta. O Protocolo de Kyoto, assinado pela maioria dos países, luta contra isso mesmo. O problema é que não associamos que colocar uma porta de madeira não certificada numa casa é destruição direta da Amazónia ou de áreas protegidas em África ou de qualquer outro lugar do planeta. As habitações são responsáveis por 20% de todos os detritos gerados no planeta e, infelizmente, o simples despejar continua a ser uma opção barata. Uma solução pensada em conformidade com o ambiente seria a da utilização de materiais com alta taxa de reciclagem. Despejar os resíduos, lançá-los diretamente na natureza sem nos encarregarmos deles, continua a ser muito barato. Isso a nível económico. Com relação aos danos ecológicos, mais cedo ou mais tarde havemos de os pagar. Enquanto que em Espanha se paga, digamos, um valor 1 pelo despejo de resíduos, na Inglaterra ou na Alemanha paga-se 3, 4 ou 5. Portanto, antes de criar resíduos, as pessoas pensam muito e tentam reduzir. Na Península Ibérica, isto ainda não está muito presente. É difícil para as pessoas perceberem que qualquer deposição de resíduos é um desperdício e um mal para o planeta. As pessoas não sentem muito o desperdício nos seus bolsos. E com relação ao mal causado ao planeta, a situação é igual. Os resíduos são recolhidos a nível municipal e, posteriormente, tratados à noite, geralmente longe, onde as pessoas não veem. Por isso, para as pessoas, esse é um dano quase intangível. Se esse processo ocorresse em casa, outra história seria. Como podemos então construir uma casa sustentável? Há uma infinidade de coisas que podem ser feitas, por isso deixamos algumas dicas. Em primeiro lugar, há que ter em conta a orientação da casa. Se esta estiver perpendicular ao eixo do sul, o consumo energético pode ser reduzido até 25%. Utilizando um bom sistema de isolamento, impede-se que o calor se perca e isso pode fazer baixar o gasto da energia em 20%. A casa sustentável deve aproveitar a água da chuva para funcionamento de regas e para os sanitários. É possível instalar sistemas que reutilizam a água do duche para os sanitários. A instalação de torneiras com arejadores reduz em 15% o consumo de água. O uso de materiais que sejam capazes de acumular calor em detrimento dos que não o retêm, como os metais ou as pedras, por exemplo, evitará muitas horas de aquecimento ligado. A inclusão de materiais reciclados na construção significa menos resíduos e a utilização de um sistema de produção de biogás dá um destino a boa parte dos resíduos orgânicos e cria uma nova fonte de energia para a casa. Estas são algumas dicas. Poderíamos acrescentar muitas outras, como a utilização de vegetação caduca a rodear a casa para ajudar na climatização ou mesmo a escolha do tipo de solo para ser um coadjuvante na gestão energética. O fundamental é saber que há soluções e pô-las em prática. A primeira barreira a vencer é a barreira cultural. As pessoas entendem rapidamente as coisas quando se explicam com argumentos, razões, números e demonstrações. O problema é a incorporação desta racionalidade nas ações do dia a dia. De que se trata a sustentabilidade? Sobretudo, de resgatar conhecimentos que tínhamos na altura em que não dispunhamos da energia proveniente do petróleo. É preciso travar o exagero do consumo. Precisamos viver numa relação de harmonia com o ambiente, através de uma nova gestão de recursos com menor desperdício.
Trata-se de recuperar um conhecimento e uma consciência ancestrais que já tínhamos, mas que nos encarregamos de destruir e inutilizar em 250 anos de civilização industrial. Tem de haver um redescobrimento daquilo que já sabíamos fazer. A casa do futuro, entendida como uma casa sustentável, ou é mesmo sustentável ou não haverá futuro. É preciso mudar consciências para tentarmos modificar a construção para outros modelos produtivos e para outras formas de nos relacionarmos com o planeta e com os recursos disponíveis. Mais do que uma necessidade, a sustentabilidade na construção é uma urgência. Os edifícios e habitações vão continuar a ser um peso para o ambiente se não soubermos exigir aos construtores materiais diferentes e mais saudáveis tanto para o ambiente como para a saúde humana. As escolhas de hoje vão decidir o futuro das próximas gerações.